Poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, a gente começou a nossa aula passada, paramos no meio porque não dá tempo, né? A carga horária é maior do que nós temos. Nós temos só 100 minutos. Tá ok? Hoje a gente vai terminar aquela... Você trouxe a meditação? Porque eu estou aqui, então a gente vai terminar isso hoje, né? E eu falei assim, anote na sua capa: primeira flecha, conhecer a Deus; segunda flecha, glorificar a Deus. A gente vai dar agora as outras duas flechas, tá bom? Por gentileza, tá bom? Ok? Vamos lá. E qual é o nome da matéria de hoje, da meditação de hoje? Vocês receberam? Bíblia, certo? A Bíblia. Então a gente vai começar, vai terminar essa e com a aula, e vai começar hoje ainda a outra, a Bíblia, tá bom? Vamos lá. A gente vai dar mais um passo na direção do nosso alvo. Aponte o alvo. Qual é o nosso alvo? A direção de Deus, certo? Se você está no caminho de Jesus, você está na direção de Deus. Então, sétimo passo, muito importante para nós. Qual é? É fundamental para cada um de nós. É se parecer mais com Cristo. Tá joia? Vamos lá. Qual é o momento? Preste bem atenção, pessoal, né? E vai tirando foto, porque vai ter muito conteúdo, vai aumentando o conteúdo com o passar do tempo. Qual é o momento que a gente começa a se parecer mais com Cristo? Qual é a partir do momento? Instante X. Vai lá, Elbert. Exatamente. Ele está lavando a sonoplastia, pegou o ensaio nosso, acredito. Então, obrigado. O momento que a gente começa a se parecer com Cristo é o momento quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se for verdadeiro, se a tua alma for impactada, se o teu coração for inclinado realmente para ter o senhorio, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a sua vida começa a mudar. Isso é fundamental, tá ok? E como é que ele começa a mudar? Deus tem um propósito para cada um de nós, e um propósito com muita intensidade. Qual é a intensidade? É que cada um se pareça com Cristo, com Jesus Cristo, tá ok? Por exemplo, todo filho pega a mania do pai, tá ok? Todo filho tem alguma coisa, ou a filha tem alguma coisa da mãe e do pai. E tem quem é o nosso pai? Pai de todas as coisas, Deus. Agora, Jesus falava assim: aquele que me via, também me vê o Pai. Ou seja, ele está dizendo que ele é parecido com o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Então esse é um processo que é um processo mais avançado, não de um curso básico. Qual é o nome desse processo? Nelma, qual é o nome desse processo? Se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Santificação. Quem é Nelma aí? A Nelma, Nelma, a nova irmã Nelma. I are you, my friend. This is good for us. Ok, sem problema. Tá ok? Então, vamos ler Romanos, uma parte de Romanos, tá? Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 29. Obrigado, Mateus. Tá legal, tá, Mateus? Parabéns. Verso 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. O que ele quer dizer aí? Esse é um versículo, né, em Romanos, chave do Evangelho. Quem foi chamado por Deus? Se você foi chamado, ele predestinou. O que significa predestinou? Essa palavra predestinar é que aqueles que são salvos verdadeiramente estão predestinados à imagem de Cristo. Eles vão se parecer com Cristo, eles não vão se parecer com o mundo.
É impossível. O falso cristão, ele vai se parecer com o mundo. Ele pode estar frequentando a igreja, mas o verdadeiro não. O verdadeiro vai buscar cada vez mais se parecer com Jesus Cristo, tá bom? Deus vai pedir alguma coisa para cada um de nós que é impossível? Sim ou não? Então ele sabe o que ele pode fazer, tá ok? Vamos lá. Qual é o versículo? Anote aí o versículo, tá ok? Anote aí. Pegue essa flechinha, se parecer com Cristo, e coloque aqui na terceira meditação, terceira flecha da meditação passada, por favor. E coloque lá na observação, Romanos capítulo 8, verso 29, por favor, tá bom? Que é um ponto fundamental. Aí eu pergunto, como é que é Jesus? Como é que alguém pode se parecer com alguém se não saber como é esse alguém? Então nós temos que, primeira coisa, saber como é Jesus. Se eu tenho que parecer com Jesus, né? A palavra de Deus lá em Gálatas fala, aquele que é amado de Deus, ele procura imitar Jesus Cristo. Ele procura imitar. Onde está isso? Tá? Eu falei Gálatas, né? É Gálatas ou Efésios? Não sei. Romanos 8, 29, tá ok? Foi isso que eu falei. O outro versículo, Efésios capítulo 5, não é Gálatas, é Efésios, capítulo 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus ou de Cristo. Você está imitando o Cristo, está imitando Deus, porque Jesus é 100% Deus, 100% ser humano. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Tira um pouco do agudo, porque a minha voz é muito aguda. Só um pouquinho, por favor. Tá ok? Já dei quantos versículos? 2. Certo? Agora tem uma coisa que está na palavra de Deus, fantástico, que é o sermão, né, do monte, ou o sermão das boas aventuranças. Está em que capítulo isso aí? Que livro? Mateus capítulo 5. Ali dá uma dica das as características de Jesus. Lá são 8 características de Jesus, né? Tem até curso, a gente fala isso com Deus. Nós temos, por exemplo, na NIB agora está sendo dado as 8 características de Cristo Jesus, tá? As 8 qualidades. E também aqui já teve as 8 qualidades. Na Bíblia a gente teve meditação passada, teve sobre isso, há 3 semanas ou 4 semanas atrás. Só que você, quando você trabalha, quando Deus trabalha na sua vida, não é como a gente chega assim e vai, por exemplo, quem vai numa loja, ele é doméstico. Aí você vai comprar uma TV, vai comprar uma geladeira, vai comprar uma máquina de lavar. Quem está precisando de algum eletrodoméstico na sua casa? O que é, minha filha? Geladeira, eu estou adivinhando, Senhor. E dona Isa, o que o senhor está precisando? Uma freezer, 2 portas ou uma porta? Tem um novo lançamento com 3. Então, aí você vai numa loja, vai escolher uma TV, vai escolher uma freezer e tal. Com Deus não é assim. Você vai no supermercado, vai tomar um café. Por exemplo, eu gosto muito de café, eu, a Leila, e tem uma turma aqui também. Aí só que a gente vai comprar um café, a Leila só dá uma recomendação para mim. Não comprar qual é, Leila? Café Manaus, que ela não gosta realmente, o resto pode comprar, mas não. Aí o que eu faço? Eu compro mais barato. Não barato não. Eu compro mais barato. Eu compro mais barato, tá? Aí quando tem 3 corações na promoção, adivinha qual eu compro? 3 corações. Nome do Pai. Vamos lá, pessoal. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas com Deus não é assim. Deus trabalha as qualidades das boas aventuranças simultaneamente. Tá, joia? Eu vou pedir uma ajuda, alguém que está lá atrás, sentar aqui, porque nós aprendemos na Nova Igreja Batista, que a pessoa que senta na frente, ela aprende muito mais. E eu fui no clubinho, não tinha vaga, né, sábado passado, rapidamente, você está aqui, não, já tem lugar, você está aqui, tinha uma cadeira vaga, não, desculpa, é para minha esposa, perdão, não tem. Aí eu fui, tinha uma aqui na frente, olha, eu estou meio cego, né,
Aí quando eu quero conhecer o nome das pessoas que faz a coisa acontecer, eu estava bem de frente, aí o crachá, o nome, peguei tudinho. Agora quero ver, do meio para frente, quem que pega? A sala lá embaixo, não pega nada. Você tem que procurar o tesouro de Cristo Jesus o mais próximo possível. Olha, aprendi isso, ó, com o meu pastor Davi e com a Penny, não é isso? A gente fala isso. Então, está faltando alguém de Cristo se parecer para pegar mais as informações aqui. Pode ficar à vontade, não sei quem é. Eu convido alguém lá de trás para sentar na frente. Tá bom? Vamos lá. Então Deus vai trabalhar todas as qualidades de uma única vez. Tá joia? Não, tá bem, tá joia aí. O problema é o pessoal lá de trás. Você está pegando. E lá atrás não tem a mesma visão daqui. É o pessoal lá de trás, estou falando. Sugiro, né? Deus vai fazer um trabalho completo ou incompleto? Completo. Então o que é um trabalho completo? Ele vai pegar todas as características, vai trabalhar uma, duas? Não, vai trabalhar o pacote todo. É o caso do fruto do Espírito Santo. A pessoa fala assim, o fruto do Espírito Santo qual é? O amor. Aí a pessoa, é só amor, amor? Não. Tem amor, tem alegria, tem paz, tem fidelidade, tem mansidão, tem paciência, amabilidade, fidelidade, e por aí vai. Deus trabalha o pacote todo. Não trabalha como nós, só comprando um tópico de geladeira, alguma coisa assim nesse sentido. Então só um café. Eu quero falar, Josué, já. Eu quero falar para você de uma primeira característica da qualidade de Cristo. Qual é? Qual é? Mateus capítulo 5. Pobreza de espírito. Tá joia? Gente, pobreza de espírito. Eu quero honrar um amigo meu, sabe? Eu quando vi o vídeo, quando vi a explicação, eu amei. Então vou usar a explicação dele. Eu tenho várias explicações. Você deve ter também várias experiências com relação a isso. Ou seja, pobre de espírito, tá ok? Pobre de espírito é a pessoa que se submete às autoridades de Deus. Pobreza de espírito, Deus quer que você se submeta às autoridades que Ele colocar em sua vida. Você vai querer fazer coisas do seu jeito, vai querer fazer o que você acha o seu jeito melhor, que é o mais correto. Mas quem tem a qualidade da humildade de espírito, sabe se submeter às autoridades. Aí pergunta, como é que ele vai te ensinar essa qualidade? Como é que vai ensinar a pessoa a não ser turrão, ou turrona, e por aí vai? Deus trabalha na vida de cada um de nós. Ou seja, às vezes Ele vai colocar um líder, um chefe, um pastor meio, né? Aí, vou dar um exemplo de um amigão meu, né? Do pastor Egrin, no qual ele é o pastor de todas as missões, e nossa igreja é missão. Então, eu tenho contato com o meu amado irmão, graças a Deus, na meditação, respeito às autoridades. Quando chegou naquela parte que nós, liderados, temos que respeitar nossas autoridades, eu peguei meus 5 pastores e liguei para todos os 5. Pastor, só tenho não, eu sou tão ruim que tem que ter 5 para cuidar de mim. Pastor Davi estava viajando no exterior, falei com ele. O pastor Eckler, falei com ele. Pastor Wagner, falei com ele. Só não consegui falar com o Leandro, tá? No geral. Pastor Sérgio, com ele. Ou seja, eu vivo aquilo que eu prego, porque eu não sou falso. Tem muita gente que está no evangelho, mas não consegue passar por esse processo. Aí o Eckler deu um exemplo fantástico, eu queria compartilhar, até coloquei aqui, honrar o meu pastor e meu amigo. Qual é a situação? Ele trabalha até hoje no mesmo setor, eu acho que é Manaus Energia. E ele era complicado, o chefe dele. Ele não gostava do chefe dele. Ele não era casado ainda. Então ele chegou lá para o líder de IGA dele, um certo dia, falou lá no líder de IGA, falou assim: cara, eu estou chateado, o meu chefe, eu não consigo engolir, aquele cara é muito chato, exigente, reclama, e pá, e tal. Aí o líder dele falou assim: tu já pensou em se colocar no lugar do teu chefe? Tu sabe o que ele está passando? Tu sabe as pressões que ele está tendo na vida dele? Eu vou dar uma sugestão para você. Já, Leila? Vou dar uma sugestão. Faça um pão com ovo com ele. Dê para ele, leve para ele para o trabalho. Eu? Dar um pão com ovo para esse cara? Nem, rapaz. Aí, briga para lá, briga para cá. 3 meses se passaram. Aí ele foi,
fez o que o líder do GA falou. Olha, depois de 3 meses eu fui lá, o chefe me chamou numa reunião, aí eu peguei o pão real, coloquei o ovo, ainda coloquei queijo, que o meu líder nem falou, eu coloquei queijo. Aí o Ekner falou assim, está aqui para o senhor e tal. O chefe ficou assim, veio. Aí o Ekner saiu logo, deu o pão e tal, não veio a reação. Aí falou assim, rapaz, aquilo foi um divisor de águas, porque eu tive agora condições de aprender como tratar com as minhas autoridades. Nunca mais tive problema. Aprendizado dele, tá? Outra coisa, choro espiritual. Então, ou seja, você que é pobre de espírito, vamos lá, não esqueça, você tem que ter humildade e submissão, tá? Já? Choro espiritual, você tem que ter tristeza com relação ao pecado. Ao pecado. Você pecou, você não fica legal. Uma das coisas, indicadores que você tem o Espírito Santo é quando você peca e você não fica bem. Se você peca e você está tudo bem, pode ser uma evidência que você não tem o Espírito Santo. Tá ok? Outro, mansidão, ou seja, mansidão. O que é mansidão? Entrega dos seus direitos à posse de Deus, tá bom? Ou seja, outra do meu amigo Ekner, certo? Tem 3 dele, acho que eu vou honrar ele. Isso não foi agora que eu coloquei, não, já está preparado desde a outra aula. O Ekner se casou, a esposa dele é a Luana. Ele não tinha casa, porque em casa não tem casa, né? Ainda está construindo a sua casa. E ele estava morando em Favor. Então ele começou a comprar o quê? Geladeira, tudinho e tal. E estava só tudo certinho para ele voltar para sua casa, morar na sua casa com a sua esposa. Ele estava morando em Favor, faltava só os móveis MDF. Só que tinha um irmão da Igreja Batista que foi contratado por ele para ele fazer esses móveis. Aí toda hora, sabe, até o irmão estava fugindo do compromisso, né, de entregar. E cadê, meu irmão? Olha, já está um tempão aí, já pagamos e tal, e você não termina os móveis MDF. Aí depois, quando ele chegava na igreja, o caboclo ia para um lado e falou, por ficar chateado. Aí daqui a pouco vai para a igreja de novo, a mulher dele não queria, ele estava até um pouco chateado, mas a mulher dele estava mais chateada ainda. A mulher dele queria matar o cara, entendeu? Aí chegando lá na casa dele, conversando com a mulher de noite com ele, vamos fazer o seguinte, vamos ver uma pessoa para atropelar o cara, para ele levar um susto. Eu falei, não, senhor, perdão, pecado, isso é pecado. Por quê? Essa casa é minha, a sua vida é tua. Quem tem carro aí? Ou moto, né? Esse carro é seu? Esse carro de quem é? É de Deus. A casa é sua? É de Deus. É isso que mansidão ensina. A posse é de Deus. Tudo que você tem é de Deus. Ora, se o apartamento é de Deus, deixa Deus trabalhar. Passou um tempo, ele foi atrás de outra pessoa, tá? Perdoou a pessoa, orou pela pessoa. Aí depois a outra pessoa fez os móveis. Mas presta bem atenção, essa história não acaba aqui. Tem mais depois um outro item. Outro tópico é fome e sede de justiça. Aí você tem um profundo desejo de agradar a Deus, glorificar a Deus. Tá joia? Fome e sede de justiça. Você acorda cada manhã, por exemplo, recentemente, cada vez mais eu estou dormindo, acordando, entregando tudo na mão de Deus. Ô papai, que esse dia eu entrego para ti. De noite, ô papai, muito obrigado, tá? Então você fala sobre isso. Uma coisa, fome e sede de Deus. Antigamente, no trabalho, às vezes recebia propina. Eu tive um problema disso. Ou dava o laudo da qualidade da matéria-prima injetada. Aí o meu patrão queria que eu gerasse um laudo, digitalmente, tal, de uma marca que chegou lá, para os nossos clientes, como aquele produto fosse autentificado, registrado e tal. Eu falei, eu não faço isso não. Aí na reunião todo mundo, Wagner, tu quer ser mais certinho do que o Papa. Aí eu falei, fiquei calado, depois falei, nem o Papa é mais certinho, porque tinha lá uma pessoa que quando entrava lá em Roma, ele se ajoelhava para essa pessoa, o Papa se ajoelhava, entendeu? Não é o Papa não, porque essa mulher tinha muita moral, tá? Quem é essa mulher? Madre Teresa, Calcutá. Onde ela passava, a turma dobrava, porque ela vivia, ela tinha autenticidade no que realmente ela fazia.
Eu falei isso para o meu chefe. Ou seja, a pessoa que está em Cristo não pode aceitar propina, caráter. Outro, tá bom? Outro seria misericórdia, né? Misericórdia é amor em ação, tá? Amor em ação. Bondade. O que é bondoso? O que é bondade, né? Queria compartilhar com vocês. Se quiser anotar, pode anotar. Bondade é amar aquela pessoa que não merece. Porque é muito fácil você amar a pessoa que é bonzinha contigo, que merece. Eu quero ver você ser misericordioso ou ser bondoso, né? Para a pessoa que não ama. Ou então ela é egoísta. Você tem que amar. É um exercício forte, né? Então, tá joia? O que mais? Outro. Pureza de coração. Ou seja, Deus quer que a gente tenha perdoar as pessoas. Assim como nós fomos perdoados, Deus também quer que nós perdoemos uns aos outros. E perdão faz a gente tirar a mágoa que às vezes fica no nosso coração, que acaba sendo um câncer. O que aconteceu isso? Quando o Ekrin estava dando aula, ele era pastor, quando ele foi enganado. Aí resolveu o caso. Um certo dia estava ele dando aula, chegou o cara pela porta, o cara que era do MDF. Chegou, pediu perdão, né? Aí ele se abraçou com o Ekrin, se abraçou com a Luana. Disse que a Luana chorou, ele não chorou não, ficou durão. E tal, e pronto. E outra coisa, aquilo para o irmão era bom, porque aquele trabalho, do jeito que ele estava fazendo, ele estava o quê? Pecando. Às vezes dentro da igreja tem umas pessoas que ainda não entendem isso, querem ir na igreja só mamar. E às vezes dentro da igreja a gente é mais enganado do que lá fora. Um irmão pede dinheiro e não devolve. O irmão às vezes bate um carro que está aqui, não diz nada, o cara, dono do carro, fica no prejuízo. E por aí vai. Mas a gente perdoa, tá ok? E por último, vou botar mais dois, né? Penúltimo, aí nós temos o pacificador. Gente, quem é de Cristo não gosta de briga. A pessoa que é barraqueiro ou barraqueira tem que melhorar muito, porque Deus não é barraqueiro. Tá ok? É super importante a gente procurar, em vez de jogar gasolina no incêndio, apagar o incêndio, não jogando gasolina. Ou seja, acabar uma discussão, uma confusão. Nós temos que buscar a paz, a união. Isso é característica de o quê? De pacificador. E no meio da confusão, você joga fofoca, aí que você joga mais gasolina ou água. A situação já está complicada, aí vem outra irmã fofocar, em vez de melhorar, quem você vai enganar? Aí nessa hora, sabe quem está batendo palma? Quem é? É o diabo. E quem está triste? Porque é da mesma família, que é o nosso bem. Quem é? Jesus Cristo. Porque essa qualidade está faltando, tá? Ou seja, concluindo, vou fazer uma pergunta para você. O outro faltou esse. Outro vai ser incorrupto ou evangelista. E ele, o evangelista ou incorrupto, ele vai ser perseguido. Eu vou contar só uma rapidamente, porque meu tempo já praticamente estourou. Eu estou com 18 minutos, Leila? Já estourou, né? Finalizando. Tem um jovem que se comprometeu a não fazer sexo e casar virgem. Aí na casa dele, sabe quem perseguia ele? O pai dele. O pai dele chamava assim, desculpe a expressão: ei, vem cá, tu é gay, tu não gosta de mulher não? Já aconteceu isso aqui na igreja com um adolescente. A mãe não queria que o garoto namorasse, e o pai falou assim: não, meu bode está solto, as mulheres que seguram aí né, as cabras, assim mesmo. Mas a pessoa é de Cristo, frequenta a igreja, mas está fora do ponto, não está na direção de Deus, tá? Aí o que acontece? Ele ficou muito triste, porque ficou sendo perseguido pelo pai, se aconselhou com os pastores fortaleceram ele com o conselho: meu filho, isso agrada a Deus, glorifica a Deus. Resumindo a história, esse rapaz que casou virgem, adivinha, ele casou com uma mulher, adivinha que mulher era? Também era virgem. E quando casou com um apartamento todo mobiliado. E quando casou, tinha um carro zerado na garagem. Como aconteceu? Não sei, mas isso acontece, porque Deus abençoa. Amém? Amém? Então, por favor, uma reflexão. Você se sente menos dono das coisas? Porque as coisas não são suas, mas são de Deus. Você
se encontra mais praticando amor em ação do que antes? São perguntas que vão te levar se está sendo uma coisa prática na sua vida. Ou seja, quando algo pesa na sua consciência e você se sente mal, você tem um desejo de limpar o seu coração? Porque você está pecando, ficando cada vez mais com o coração puro, deixando o coração tranquilo, dormindo tranquilo, sem nenhuma coisa atuando você, prendendo você, apertando o seu coração. Pureza de coração, tá bom? Agora eu vou chamar o meu amado irmão, a minha irmã Leila. Tem que crescer, certo? Então, esse é o 8º passo. Quando você entra para a família de Cristo, com quem você tem que se parecer? Com quem? Com Cristo. É assim, olha, quando você vê uma criança, 7, 8 anos, ainda usando chupeta, mamadeira, usando fralda, o que você pensa? Que essa criança tem algum problema, né? Porque é da vontade do pai, da mãe, que todos os seus filhos, é o desejo de todos os pais, todas as mães, que seus filhos cresçam com saúde, certo? E que passem pelas fases normais da vida. Leite materno. Eu não consigo. Ele vai para o mingau porque meu leite está fraco. Não existe leite fraco. Existe alimentação para a mulher que teve o filho inadequada, tá bom? Aí depois vai para papinha, sopa. E aí depois diz, comida de panela. Eu digo, a sopa não é feita na panela, não, né? Tem criança, por exemplo, só dar um exemplo, meu filho Rafael, com 6 meses, ele já comia tabule, quibe cru, sarapatel, jardineira e dobradinha. Aí, pô, é a senhora que dava isso? Não, eu não dava não. Eram meus irmãos, porque ele comia, e ele sempre comeu muito bem, até hoje. Aí ele comia, aí depois quando as pessoas iam comer, ele ficava. Aí o pessoal tinha pena e dava para ele. E até hoje, gente, ele tem um bom apetite, tá? Então, olha só, na família de Deus não é diferente. Deus quer que você cresça, tá? Que você cresça parecendo com Cristo. Ele quer que você faça a diferença no reino dele, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deus quer que você tenha as características de Cristo. Por exemplo, mas infelizmente tem aqueles cristãos que eles não honram, não cumprem, não honram a palavra, não cumprem seus compromissos. Por exemplo, entra em ministério, aí depois vem com a desculpa, não dá para eu... Sempre inventa uma desculpa. Gente, Deus não gosta de desculpa. Deus gosta de atitude, gosta de ação, que a gente sabe. E o que eu posso dizer também para vocês, tem assim, sempre no final do ano, aquelas famosas promessas, estamos em 2021, tá? Então vai ter aquela famosa promessa de 2022, aquelas pessoas que dizem, eu vou para a academia em 2022, né? Eu vou emagrecer, eu vou fazer uma dieta, eu vou parar de fumar, tá? Cristão também é assim. Cristão diz, em 2022, que vai acontecer com certeza, eu vou fazer CENIB. 2022, eu vou participar de um ministério. 2022, eu vou ser mais assíduo na igreja. Não é? Gente, isso é a famosa, uma infância, é a infância espiritual, que nunca o cristão
sai, né? Entrar no ministério de Cristo, tá? Não é fácil, não. Como é que eu posso dizer para vocês? Aqui, vamos ver, tem uma frase que eu gostei muito. Tá bom? Vamos ver. Como eu falei, a vontade de Deus é que a gente cresça, e principalmente na infância espiritual, né? Mas para o nosso crescimento espiritual é necessário, anotem aí, uma decisão de crescer. Tá? Uma decisão de crescer. Segundo, um esforço que nos faz crescer. O crescimento espiritual não é automático. Isso requer esforço e renúncia de muitas coisas. Tem que ter força de vontade mesmo. A segunda, um esforço que nos faz crescer. Já? Tá. Agora vou falar 3 coisas que podem ajudar você a entender esse processo de crescimento. Anotem aí. Primeiro, você tem que querer crescer. O discipulado é um processo difícil, mas quanto mais você vai passando por esse processo, conseguindo, você vai se parecendo mais com Cristo, tá bom? Eu vou falar sobre um apóstolo. Todo mundo, quase ninguém fala dele. Todo mundo lembra sempre de Pedro, João, né? Tomé, tal, mas ninguém lembra quase de Mateus. Mateus, o que ele era? Era um coletor de imposto. Ele era do leão, do fisco, né? Ele não era qualquer um. Para ser isso, antigamente, a pessoa tinha que ter uma certa grau de instrução, tudinho. E Mateus tinha, mas quando Jesus disse, venha, ele titubeou, será? Ele ficou, não vou não. Não, ele foi. Mateus, ele quis crescer, ele quis fazer a vontade do Pai, de Jesus, né? Olha só, também você tem outra coisa, você tem a segunda, são 3 que eu falei, né? A segunda, você tem que decidir crescer. Falando sobre os discípulos de novo. Quando Jesus chamou cada um, eles não passaram pela cabeça deles o que podia acontecer. Porque, poxa, eles imaginaram. Jesus estava sendo perseguido, queriam matar Jesus. Então, quem estava do lado de Jesus também poderia ser morto, certo? Mas eles não foram. Por quê? Porque eles decidiram que queriam crescer, tá bom? Agora a próxima, o terceiro, né? Esse é o terceiro. Você tem que fazer um esforço e persistir para crescer, tá bom? Sabemos, gente, que caminhar com Jesus não é fácil. O caminho se torna estreito, a porta se torna estreita, mas a recompensa lá no final é maravilhosa, certo? A Bíblia diz o seguinte sobre o crescimento. Isso é na versão de mensagens, tá? Redobrem os esforços, sejam fortes, vivam a salvação. Essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês, que resultará no prazer dele. Esse é de Filipenses 2, 11 e 12. Então, gente, decida crescer, pois Deus vai se agradar, vendo um filho que está crescendo à imagem e semelhança de Jesus. Por isso, cresça. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui quer que Deus trabalhe na sua vida para que você cresça? Diga eu. Então, amém. Tá bom? Obrigada. É o Railan.
Vamos lá, pessoal, nossa nona pegada. Estão acompanhando aí? Qual é a primeira pegada mesmo? Ah, se fosse na prova já era, hein? Qual é a primeira? Isso, tudo começa com Deus. Nossa nona pegada é: para crescer tem que comer. Anotem aí. Para crescer tem que comer. Nossa nona pegada, em busca do nosso alvo, que é Jesus Cristo. Para crescer tem que comer. Sabe, e quando eu era criança, a mãe disse que ela me deu muito isso aqui para me comer. Vocês já comeram isso aqui? Já beberam? Já? Já? Tomou muito, Jânio, isso aqui? Deu certo? Amém. Tá forte, né? Mas bonito, né, gente? O que você... Tô brincando, tá, mano? E sim, realmente o biotônico, né? Biotônico Fontoura nos ajuda na alimentação. E para os atletas de alto rendimento do fisiculturismo, eles já saiu até pesquisas, e eles mesmos dizem que é mais importante eles comerem muito do que malharem muito, para ter aquele corpo, né, que eles têm, que tem vários concursos e tudo mais. Então, para eles é mais importante comer do que malhar. É mais importante isso para eles. Aqueles atletas também que... Qual é o nome? Aquele que passa no esporte espetacular, força bruta, né, de jogar, aqueles... É mais importante comer. E Deus também se preocupa, gente, com o nosso crescimento, né? Que deu a coisa mais nutritiva para nos ajudar a crescer, que é o quê? Isso, a palavra de Deus. Então é muito importante para nós cristãos nos alimentarmos da palavra de Deus. Por isso que é muito importante a gente estar meditando na sua palavra diariamente. E falando nisso, quais são os 5 passos da meditação mesmo? Vamos lá, com calma. 1, 2, 3, vai. Memorizar. Qual é o outro? Isso, tá bem certinho agora. Bora mais melhor, tá bom? Mais melhor, vamos lá. 1, 2, 3, e o primeiro qual é? Entender. Entender, tá bom? 1, 2, 3, vamos lá de novo. Isso, compartilhar com Deus. Isso aí, vocês já estão fera já, vão tirar 10 na prova. E é muito importante, gente, a gente conciliar essas duas coisas, se alimentar e praticar. Não basta apenas a gente se alimentar, aprender a teoria, porque senão a gente vai estar sendo como o livro de Tiago diz, né? Que ele diz que a gente se olha no espelho, dá uma boa olhada, depois vai embora, né? Então é muito importante a gente se alimentar da palavra de Deus e praticar. Por isso que na meditação, aprendi isso com o pastor, é muito importante a gente fazer uma decisão. Eu nem ia falar disso agora, mas Deus tocou. É muito importante a gente fazer uma decisão direta assim. Não uma coisa, eu decido melhorar meu tempo com Deus. Mas como você vai melhorar seu tempo? Poxa, eu vou tirar 20 minutos todos os dias para ler mais a Bíblia, vou tirar 5 minutos de oração, entendeu? Então é muito importante a gente fazer decisões diretas e objetivas. Eu não ia nem falar disso, mas esse é um conselho que eu dou para vocês. E também é importante porque o mundo nos conta muita mentira, importante a gente estar vencendo isso, essas mentiras, né? E tem um versículo muito importante, anotem aí, João 8, 31, 32. João 8, 31, 32. João 8, 31, 32. Que diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Então é muito importante a gente estar focado, se dedicado na palavra de Deus. E na Bíblia a gente encontra muita coisa além do próprio Jesus Cristo, né, que a gente vai já falar muito. A gente encontra os mandamentos de Deus, dicas rápidas, conselhos,
respostas para resolver todo tipo de problemas. E também a gente encontra muito exemplo, né, de pessoas normais, comuns como eu e você, que enfrentaram muitos problemas. Na Bíblia a gente tinha assassino que perseguia cristão e se tornou um dos maiores apóstolos que nós conhecemos, né? Também tinha mentiroso, tinha pessoas desobedientes, e muitas dessas pessoas foram transformadas através da palavra de Deus. Então, quando você medita e coloca em prática o que Deus lhe ensinou, você cresce e sua vida melhora. Agora, finalizando, dando um exemplo meu, quando eu cheguei aqui, né, na Põe Palavra, tinha 12 anos, e eu sempre procurei, assim, ser um bom filho, mesmo antes de ser aqui da igreja, sempre respeitei muito meus pais, amei muito eles, ainda amo, né? Só que tinha uma coisa, cara, que eu não conseguia vencer, que era a minha ira. Eu era muito irado mesmo, entendeu? Muito irado mesmo. Até mesmo nos esportes. Às vezes quando o cara chegava duro em mim, eu retribuía com mais força ainda no futebol. Hoje em dia melhorou, né, Jair? Melhorou? Mais ou menos. Mas, não, tô brincando, mas melhorou e muito, que eu era muito irado também em casa às vezes, quando eu não conseguia fazer as coisas. E cara, através da palavra de Deus, eu consegui melhorar, através das pregações do tio Dino, no Adolegal, foram muito importantes para mim. Então, assim, a palavra de Deus transforma a vida se você se dedicar. Amém? Pastor Wagner. Gente, agora vamos com a última flecha, tá ok? A última flecha, o último passo, 10º passo, na direção do alvo, que é para fazer tudo isso que nós falamos. Nós estamos com... Leia para mim, por favor. Na direção do alvo, nós temos que conhecer a Deus. Você não vai na direção de Deus se você não conhecer Deus, tá ok? Você tem que glorificar a Deus, você tem que se parecer com Deus, certo? Com Jesus, né, no caso, e fazer com Cristo. E aqui, a nossa última flecha é: você tem que cumprir uma missão. Uma missão, ok? As duas, dica para você: 2 flechas. A primeira de hoje, qual foi? Se parecer com Cristo. E a segunda, que é a última flecha, cumprir uma missão. Então chegou o momento de você dizer assim: agora, uau, eu sei para que eu estou aqui. E você está aqui para quê? Para cumprir uma missão. A palavra de Deus fala aqui que tinha parecido com um soldado que nos alistou, o grande general. E como a gente pode agradar o grande general? Se distrair pelas coisas civis? A palavra de Deus fala sobre isso, de todas as maneiras possíveis. Mas enquanto você não for submisso a Deus, nada vai mudar. Esse é o primeiro passo, né, da característica de Deus, ser submissa à vontade de Deus. Qual é a oração mais conhecida que todo mundo conhece? Vamos lá. Nosso que estás no céu, santificado seja... Gente, vamos embora lá, gente. Parece que vocês nunca frequentaram a igreja católica, apostólica, romana? Misericórdia. Vamos lá. Seja feita a vossa vontade. Jesus fala que verdadeiramente aqueles que são de Cristo fazem a vontade de quem? De Deus. Jesus fala que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Fundamentalmente isso. E no momento crucial, no momento que Jesus partindo, ele falou uma coisa super importante, chamada, anote aí, a grande comissão. O que é a grande comissão? A grande comissão, Deus dá uma missão para você. E missão tem a ver com enviar. Quando você envia alguém, ele está indo cumprir uma missão. Deus não mandou, Jesus não mandou as pessoas levar o evangelho? Sim ou não?
Moisés não mandou os espias numa missão de reconhecimento? Então, Deus envia, Deus dá uma missão, e tem uma missão que é comum para todos nós. Qual é? A grande comissão, que fala assim, certo? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, por que isso é importante? Por exemplo, tem uma situação que um cego foi curado por Jesus. O cego era de nascença. Porém, quando ele foi curado, os fariseus, os religiosos, eram covardes, não tinham coragem de falar com Jesus, e foram apertar o cego que foi curado. Estava lá chamando, investigando e tal. Aí o cego falou assim: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu enxergo. Gente, quando a gente aceita a nossa vida aqui em Jesus, a gente era cego, mas depois a gente começa a enxergar. Enquanto você não tirar a cegueira, Jesus falava isso direto. A melhor maneira de você contar a sua história é saber o exercício que foi falado para vocês. Eu vou falar do meu, aí você faz do seu, porque cada um de nós temos uma história. Coloca aí, meu irmão, uma história. São aquelas perguntas que falam: como é que eu era antes? Como é que eu era? Eu era assim, assado e tal. Vamos lá. Ok, vai, ganha tempo. Outro slide, isso. Antes de conhecer a Cristo, apaga tudo aí, por favor. Apaga todas as luzes, por favor. Isso. Ok, só assiste mais uma, lá de trás. Beleza. Antes de conhecer a Cristo, eu achava o quê? Que eu vivia para ser feliz. A única coisa que eu queria era ser feliz. Na minha mente, Jesus era alguém especial, e não entendia que Ele me salvaria, pois não matei ninguém, não me achava uma pessoa, me achava uma pessoa boa, não entendia por que precisava de um Salvador. Isso aí é uns 30 e poucos anos de idade. Segundo, quando e como foi que eu ouvi sobre Cristo, a história verdadeira de por que eu precisava de um Salvador? Quando demônios adentraram na minha casa. Não sei se você teve esse problema, mas eu tive esse problema. E comecei a procurar realmente Deus. O que fez a ficha cair? Quando ouvi, há 18 anos atrás, o Evangelho da Verdade, o Evangelho da Salvação, de forma clara, simples, objetiva, e chorei, e recebi, e aceitei Jesus Cristo como seu Salvador. Terceiro, onde você estava quando tomou essa decisão de entregar a Cristo e fazê-lo o Senhor da sua vida? Era uma sexta-feira, uma noite, numa sala de reunião, que nem sequer, penso eu, naquele momento, ter percebido que era uma igreja. Era uma das salas da região, uma das salas das reuniões da Nova Igreja Batista. Quarta pergunta: como essa decisão está mudando para melhor você? Mudou tudo na minha vida. Mudou minha prioridade, mudou as minhas amizades, mudou meu estudo. Antes eu não estudava a palavra de Deus, hoje é a coisa que eu mais estudo é a palavra de Deus. Antigamente eu estudava só a parte da minha profissão. Depois, certo? Mudou o meu caminho de domingo. Meu caminho de domingo era X, mas quando eu encontrei Jesus Cristo, meu caminho mudou. Tá ok? E a música que eu ouvia e dançava mudou. Gente, mudou muita coisa. Não sei o que vai mudar para você, mas o Railan vai ajudar vocês. Obrigado, Railan. Amém. Todos de pé agora aí, por favor. Todos de pé. Tá bom? Todo mundo conseguiu fazer essa atividade que a gente passou, essa pequena tarefa? Todo mundo conseguiu? Acredito que sim, né? Então assim, vocês vão formar duplas, tá bom? Homens com homem, mulher com mulher, e vocês vão contar isso aqui pro seu irmão, tá bom? Vocês vão contar, isso, dupla de 2, tá bom? Você vai contar isso aqui pro seu irmão rapidamente, tá bom? Vamos lá, rapidinho, gente, 1 minuto, 2 minutos, tá bom? Homem com homem, mulher com mulher. Fica aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Se você não souber, lê o slide. Vamos lá, gente. Bora lá, gente. Trinta segundos. Vai, dá sim, tia Cléia, pode falar. Vamos lá, 15 segundos, está acabando o tempo. Vou falar para virar para trás. 1, 2, 3, acabou o tempo. Obrigado a todos, vocês são fantásticos, incríveis, meus irmãos. Todo mundo sentando, por favor. Vamos lá. Tá bom? Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão se levantar de novo. Vão virar ali, podem virar suas cadeiras, tá bom? E olhar lá para Vanessa. Oi, gente, boa tarde. Podem sentar, podem sentar. Tudo bem com vocês? Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Eu vou precisar que ninguém olhe para trás, tá? Eu vou confiar em vocês. Lembram da historinha lá da mulher de Ló? Pois é, não sejam curiosos e não olhem para trás, tá bom? Tudo que foi falado já pelo pastor, pela tia Leila, pelo Railan, foi conteúdo da aula passada, da aula 2, como vocês sabem. A aula de hoje, a aula 3, é sobre a Bíblia, tá? E a gente escolheu, né, nada melhor do que a aula da Bíblia para presentear alguém com uma Bíblia, não é verdade? Quem aí gosta de ganhar presente? Eu sei que a gente vive tempos difíceis, tempos de pandemia. Não tem como falar de outra coisa, porque isso mudou a vida de todo mundo. Querendo ou não, modificou a vida de alguém de alguma forma. Claro que de uns de uma forma diferente, mais, outros menos, mas todo mundo foi afetado de alguma forma. E o que eu quero falar para vocês, que vocês não deixem nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade, nenhum problema financeiro, nenhum problema familiar afetar o relacionamento de Deus com vocês. Porque como fala lá em Provérbios 4:13, se eu não estou enganada, a gente deve sempre priorizar o estudo, a palavra de Deus, né? Porque como fala lá,
a nossa educação, a instrução, é a nossa vida. Tudo que a gente vai fazer hoje em dia requer estudo. Como vocês sabem, o mercado de trabalho está cada vez mais concorrido. Todo mundo, hoje o ensino médio não quer mais dizer nada, faculdade também já está ficando para trás. Então, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que estudar mesmo, se esforçar, batalhar. Então, eu queria parabenizar vocês por estarem aqui no CENIB, se dedicando, se esforçando. Eu sei que todo mundo tem suas dificuldades, mas vocês estão aqui perseverando. Parabéns a todos, tá bom? E agora a gente vai fazer o sorteio da Bíblia. O critério que a gente utilizou foi a matéria de Juízes, que está aqui. Não sei se vocês conseguem ver, acho que está muito pequeno, né? A gente vai usar o critério da nota, porque não tem como a gente presentear todo mundo. Eu sei que é uma igreja pequena, mas a gente não tem recurso para presentear todo mundo. Mas se sintam amados, tá bom? Vai ser só um irmão que vai ganhar, mas o que importa é a intenção, que todos estão aqui se dedicando ao estudo. Quem tirou a maior nota foi a tia Leila, que tirou a maior nota, que leu, né, que fez a prova, o quiz, tudo certinho. Depois o pastor, só que a gente não pode dar para o pastor nem para a tia Leila, porque o intuito é presentear vocês. Como eles são da equipe do CENIB, então a gente não vai dar para eles. A terceira pessoa que tirou a nota maior é um exemplo aqui na igreja. É uma líder exemplar, assim, ela faz um trabalho incrível com os adolescentes. É uma mulher de Deus mesmo que faz a diferença na vida de todos nós. Essa pessoa é a tia Cleia. Gente, essa Bíblia é muito bonita, tá? Todo mundo da equipe do CENIB queria ela. É da NVI, tá, tia? Vou aí dar pra senhora. Salva de palmas! Quem tem um coraçãozinho, pode levantar a mão. Parabéns, foram as 17 pessoas que chegaram aqui antes do horário, que foram pontuais. Parabéns, porque Deus também gosta da pontualidade de cada um, tá? E eu queria parabenizar vocês de uma forma geral, para vocês continuarem vindo para o CENIB. Não desistam, tá bom? Continuem perseverando, continuem vindo. Como eu falei, o nosso estudo é o que a gente tem de mais importante. Eu sei que tem muitas dificuldades, mas não deixem as dificuldades dominarem vocês. Priorizem o relacionamento de Deus com vocês, tá bom? Quem tem o coração, já pode virar? Quem tem o coração, vocês vão retornar novamente para o palco. E aí vocês podem se levantar e pegar um bombom lá na mesa com o pastor, tá? Sejam honestos, cada um pegue um e deixe para o seu irmão. Obrigada. Oi, som. Oi. Vamos lá. Dona Regina. O Eric tem coração? Tudo quem? Tem mais um aqui, ó, que não pegou. Tem uma pessoa que não pegou. A Emily pegou. Tem um aqui que não. São 17. Tá? Vamos lá. Rapaz, Railan, mais uma, né, Railan? Agora a tua matéria de Bíblia. Tá ok? Leva isso aqui de presente também, leva junto. Amém? Pronto, levou a caixa. Gente, Railan, é fantástico a Bíblia. A Bíblia mostra tudo que nós podemos fazer para agradar a Deus, tudo que nós possamos entender o mundo, ela está na Bíblia, na palavra do Senhor. Cara, ela é tão famosa que, pega a sua Bíblia aí, ó. A Bíblia é o livro mais famoso do mundo. Primeiro livro de ser impresso do mundo, qual foi? A Bíblia, tá ok? E a Bíblia é tão usada, você vai num casamento, tá lá o quê? A Bíblia. Você vai no funeral, tá lá a Bíblia. Você vai no tribunal, o juiz está lá, a Bíblia. Rapaz, você vai numa posse do presidente, está lá a Bíblia. Né, Renan? Sim, e sabe, a Bíblia, a palavra de Deus nunca deixou de existir.
E muitas pessoas morreram por conta dela, como a gente viu na matéria do ano passado, a história da igreja, né? Muitas pessoas morreram para levar esse evangelho, essa palavra de Deus para as nossas mãos. E todas as pessoas mesmo, já ouviram falar na Bíblia e a conhecem. Pena que elas não estudam. Até mesmo as pessoas que se dizem ateus, né? As pessoas que não acreditam em Deus, elas conhecem a Bíblia, mas não estudam. Mas aqui nessa matéria, nós vamos fazer questão de entender a Bíblia. Amém. Gente, a Bíblia, ela dá o entendimento do que nós cremos. A Bíblia nos mostra verdadeiramente que no mundo tem uma outra ordem, que é o dedo de Deus. Ele é o autor da história da humanidade. Amém? Na Bíblia, certo? Nós temos uma coisa que é muito importante. Você não consegue entender Deus se você não tiver com a revelação dele. Amém? Então, como é que você vai confiar em quem você não ama? E sim em quem você não conhece. Então é muito importante você conhecer a Deus, porque quem conhece, ama. Amém? Para amar, tem que conhecer. Isso. E sabe quem não quer que a gente conheça Deus? Vocês sabem quem é? Quem é, tia Deia? Como Quem é que o a senhora nome? quer, tia? Capirotinho. Isso, é o capiroto, o diabo não quer que a gente conheça a Deus. E sabe, ele quer que a gente não ame a Deus, ele quer que a gente não se apaixone por essa fantástica palavra que ele nos deu. E ele também não quer que a gente nem conheça e principalmente não pratique ela. Gente, agora vamos inaugurar a nossa aula com a Bíblia. Pegando a Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, certo? E vamos dizer os livros. Abre a Bíblia no sumário. Todo mundo tem a Bíblia, levante sua Bíblia no ar. Todo mundo tem a Bíblia, isso. Não pode ter essa aula sem a Bíblia. Eu estou vendo um homem sem a Bíblia, meu irmão. Cadê a Bíblia? Pelo amor de Deus, não pode, meu irmão. Todo mundo tem que ter a Bíblia na mão. Isso. Pega a sua Bíblia, abra ela no sumário, ou seja, no início. Tá ok? No sumário. Aqui, onde tem os livros. Então vamos ler, todos nós juntos, todos os livros da Bíblia. Tá ok? Vamos lá, hein? Primeiro livro, Gênesis, Êxodo. Vamos lá, gente. Vou repetir de novo, todo mundo junto. Vou falando e vocês vão dando sequência. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E o Novo Testamento? Vamos lá, gente. Mateus, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Você vai pegar tudinho aí de memória e o Railan vai ajudar. Vamos lá, Railan. Vamos lá, gente. Então, agora sim, oficialmente, sejam bem-vindos, tá bom? A nossa terceira aula do CENIB. E eu vou contar rapidamente, assim, rapidamente mesmo, a história da Bíblia, a palavra de Deus. Essa aqui, tá bom? Essa aqui que a gente ama muito. Desculpa, perdão, dá de cabeça para baixo. Para baixo. Aí, agora sim. Top. Sabe, e a palavra Bíblia vem do grego biblos. Biblos, falam comigo, biblos. Biblos, isso, biblos. E a Bíblia, ela é um livro que é como se fosse uma biblioteca com outros livros, né? Lá a gente vê livro, que a gente vai já falar, livros proféticos, livros poéticos, a gente vê os evangelhos. Então, tem várias histórias aqui fantásticas que a gente pode tirar vários ensinamentos. E vários escritores diferentes mesmo, gente.
A gente tem escritor pescador, a gente tem escritor médico, a gente tem, como eu falei, um assassino que virou um profeta fantástico, grandemente usado por Deus, profeta não apóstolo, né, que é o Paulo. E todos esses homens inspirados por Deus escreveram esses livros ao longo dos séculos, né? E todos esses livros contam uma só história. Contam uma só história, a história do plano de Deus. A história do plano de Deus. E esse plano de Deus, o que é central nessa história é Jesus. Jesus, tá bom? Vocês têm que entender isso, que a história é Jesus. Por quê? Porque nós podemos ver Jesus no começo dela, no meio e no fim. É isso mesmo, no começo, no meio e do fim. E essa história é continuação da história que eu e você nós conhecemos. Aquela história que o pastor explicou aqui na última aula, aquela história que a gente vê no Natal Luz, né? Aquela história que eu e você conhecemos de dois casais que foram grandemente abençoados, mas desobedeceram a Deus. Então, não vou entrar mais em detalhes por conta do nosso tempo, e vocês também já conhecem a história de Adão e Eva. Então, e o resultado dessa história é que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos desse Salvador. E quem é esse Salvador? Quem é esse Salvador? Jesus. Em toda a Bíblia, como já falei, nós vemos referências de Jesus Cristo à terra, e tudo o que estava escrito realmente aconteceu. A gente teve a matéria Vida de Cristo, né, ano passado, e foi uma matéria assim fantástica, realmente muito boa, e é muito incrível porque tinha muitos versículos ali que eu não sabia. Tipo, tem um em Salmos 22:18 que diz que eles rasgaram as vestes dele e dividiram e repartiram, né? E quando você vai ler lá, aconteceu a mesma coisa, quando você vai ler nos evangelhos. Então, como que uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás se cumpriu, entendeu? Se cumpriu exatamente. Então, a Bíblia nos mostra isso. Então, agora pegue sua Bíblia aí, tá bom? Pegue sua Bíblia. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai pegar toda a parte do Velho Testamento, até o último livro, que é Malaquias, tá bom? Pegue toda essa, assim, ó. Aí você segura assim, como eu vou segurar, ó. Pode segurar assim, não tem problema não, tá bom? Desde todo o Velho Testamento, pode segurar. Isso, assim, pode segurar assim, ó. Assim mesmo. Segure com as duas mãos. Ó, toda essa parte aí que você está segurando no Velho Testamento nos deixa claro que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador, uma pessoa para nos guiar, uma pessoa para nos orientar. Agora pegue o Novo Testamento agora. Segure dessa forma que vocês seguraram. Agora o Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente aprende que Jesus veio na terra, morreu, ressuscitou, e mostra também como que nós devemos viver, tá bom? Viver de acordo com os seus ensinamentos. Pode largar agora. Então nós entendemos que a Bíblia se divide em duas partes principais. Quais são? Isso, mais alto por favor. 1, 2, 3. Isso, vocês são fantásticos. Na parte do Velho Testamento, Jesus é anunciado, né, através de profecias. Na parte dos Evangelhos, mostra como Jesus veio ao mundo, suas principais mortes, seus principais milagres, morte, ressurreição e sua ascensão aos céus também. E em relação ao milagre, é porque eu lembrei de uma coisa que, não sei, acredito que é em João que fala que nem se escrevessem todos os livros do mundo, caberiam todos os milagres, né, que Jesus fez. Por isso que eu confundi aqui, desculpa. E na parte de Atos, né, no livro de Atos conta como foi o começo da igreja, né, como nós vimos ano passado.
E nas cartas, que é de Romanos até Apocalipse, Jesus é explicado e mostra como eu e você devemos viver. E Apocalipse, né, mostra a revelação de Deus. Mas a gente tem muito mais detalhes para conhecer agora com o pastor Wagner. Se você tiver o seu celular, use o celular para glorificar a Deus, amém? Então vamos lá, vamos começar. Tá ok? Ajuda aqui, meu irmãozinho, por favor. Vamos lá. Tá? Aqui nós estamos aqui o quê? O Velho Testamento, VT, tá joia? E aqui nós vamos estar o Novo Testamento. Josué, por favor. Tá, joia. Onde vai entender a estrutura, o layout da Bíblia, amém? Esse layout é composto de 66 livros, tá ok? Tem duas partes. Qual é essa parte? VT, Velho Testamento, e o Novo Testamento, perfeito, tá ok? Não, pode colocar aqui, depois esse é por último. Vou colocar, obrigado, tá joia? Continuando. Essa história todinha aqui, ela tem um gap, ela tem um horizonte de tempo. Essa história aqui, ela conta uma história que mais ou menos quase 1.700, 1.600 anos. Tá ok? Por exemplo, lá em Mateus, Marcos e Lucas, essa história aqui, só os 4 evangelhos, quantos anos estão contando essa história? O tempo do ministério de Jesus. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos só. Então ela está contando aqui 3 anos de história. A Bíblia toda conta um tempo de história de quanto tempo? 1.600 anos, mais de 1.000 anos. Cara, incrível. Durante 1.000 anos, 40 homens nasceram de época diferente, em contexto diferente, profissão diferente, lugares diferentes, e nada se contradiz nessa palavra. Por quê? Porque o autor é um só. Quem é o autor? Deus. Tá bom? Nós temos um escritor, pescador. Cadê o pescador? Pedro. Nós temos um escritor que era político, que era ministro. Quem é? Quem é? Daniel. Nós temos um escritor que era príncipe de um grande reino, Moisés, que preferiu em vez de ficar sendo filho da filha do faraó, entregando todos os tesouros e riquezas do mundo, para ir com as riquezas de Deus, amém? E sendo filho de Deus. Tem muita gente que escolhe Deus, daqui a pouco não escolhe mais Deus. Isso é muito triste, tá? O que mais nós temos que de exemplo aqui? E gente que cuidava de pessoas, que era médico. Quem era médico aqui? Quem era médico aqui? Lucas. Então você pode ver que tem várias pessoas, tem boadeiro. É que não tem tempo para contar de cada coisa, né? Mas tem muita gente que usava em todos os níveis. Gente humildes, os pescadores eram pessoas humildes. E tem pessoas instruídas, como Moisés é uma pessoa instruída. Outro cara muito instruído que foi usado, né? Tudo isso aqui praticamente, ó, isso, foi escrito por ele. Quem é? Paulo. Paulo falava quantos idiomas? 5. Ele era instruído e foi grandemente usado. Tá bom? Então essa estrutura aí é muito importante vocês aprenderem. Ou seja, alguns desses livros falam da história todinha, Josué, da história todinha. Então a história vai até o livro de Esther. Aí tem uma divisão aqui, ó, que a gente vai colocar para você, Esther, tá bom? E depois tem os livros, 5 livros que chamamos poéticos, que vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. É outra divisão. Ou seja, a Bíblia, ela não foi ordenada, organizada de forma cronológica, mesmo que o primeiro livro seja Gênesis, criação de todas as coisas. Ela foi montada ano a ano, século a século, por conteúdo, por conteúdo literário, tá ok? Não cronológico, tá? Continuando. Depois disso, nós temos o que? Os profetas, os livros proféticos,
que tem os 5 maiores profetas, não porque eram maiores ou menores, porque a quantidade de informação desses profetas eram muito grande. Quais são os 5? Isaías, Jeremias, Lamentações também, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então aqui ó, mais uma, não vou colocar fita, seriam os profetas maiores. De Oséias até Malaquia são os 12 profetas menores. Matemática do Senhor, matemática do Senhor. Quantos livros proféticos tem aqui? Vamos lá, gente. Aí faz santo, gente. De novo, quantos livros proféticos não, de poéticos tem aqui? O pessoal de trás não colabora. Poéticos, tá? Vou colocar bem aqui. E esses livros históricos, quantos são? 12 não, porque tem 12, com mais o Pentateuco, 5. Então são quantos? 17. Só para simplificar, tá? Então aqui nós temos os livros históricos, tá ok? E quantos livros proféticos nós temos aqui, pessoal? São os 5 maiores com 12 menores? 17. Ou seja, nós temos 17 proféticos, 17 históricos e 5. 17 mais 17? 34 com mais 5? 39 livros da Bíblia. Você nunca vai esquecer. Amém? Agora vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento nós temos os primeiros 4 evangelhos de Jesus Cristo. Esses primeiros 4 evangelhos, ele conta a vida de quem? De Cristo, de Jesus. Tá ok? E depois disso, aí nós temos Atos, que a gente considera como livro histórico, mas a gente vai considerar como cartas, tá bom? Tudo aqui a gente vai considerar como cartas, tá ok? Por exemplo, Romanos é uma carta. De quem? De Paulo. Tá ok? Atos é um registro da igreja, né? Que Lucas faz, que seria como é que se fala? Todo o desenvolvimento da história da igreja na época de Pentecoste, né? Tá ok? Continuando. Ou seja, como é o nome dessa área aqui todinha? Ou VT. E aqui qual é? Novo Testamento. Tá joia? Vamos falar algumas coisas para você importantes. Se você quer saber da vida de Davi, você vai aonde? Vai aonde? Aqui, ó. Procurar quem? Samuel, cadê, ó? Livro de Samuel, 1 Samuel, Reis e Crônicas. E por aí vai. Tá joia? De novo, vamos lá. Se você quer falar do apóstolo Paulo, certo? Que vai começar aqui em Romanos, você vai conhecer a história de Paulo e de Pedro, mais de Paulo aonde? Que livro? Em Atos, nas viagens missionárias. E aí, depois disso ele escreve para cada igreja, né? Edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá ok? Continuando. Quantas cartas temos aqui? Quantos nós temos aqui, gente? 4. 4 o quê? Evangelhos. E quantos nós temos cartas total? Vamos lá. 23. Atos seria um livro histórico, considerando. Romanos, até Filemon, seriam cartas de Paulo. Ok? Tá ok? Depois tem as 8 cartas, que são cartas gerais. Que tem uma que a gente não sabe qual é o autor, que é Hebreus. A gente não tem certeza quem é o autor, tá? Então tem depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartas gerais, que vai até Judas. E o último livro, que é o quê? Apocalipse. E de Filemon até Romanos é o quê? Cartas paulinas. Ok? 50% do Novo Testamento é escrito por Paulo. Tá? Só para você ter uma ideia. Continuando. Como é que a Bíblia é organizada? É por ordem cronológica? Não, né? Por que ordem? Literária, parabéns. Pode cair na prova, gente. O que mais? Tem mais alguma outra coisa para passar para vocês? Tá bom? Basicamente só. Ah, sim. É isso aqui, né? Gente, essa é a Bíblia fantástica. A Bíblia é um livro que ele é um ouro. A palavra de Deus fala que é um tesouro.
E nesse tesouro que ele nos revela, não tem valor. A Bíblia fala muitas parábolas com relação a isso, né? Que chegou lá alguém, encontrou o quê? Um grande tesouro, certo? Aí viu lá, pegou o tesouro, enterrou, depois comprou aquele terreno e aquele tesouro ficou para a pessoa. Ou seja, olha só que como é bonito a palavra de Deus. Olha, diga uhul. Aí você tem toda essa divisão. Aí você tem aqui o Antigo Testamento, o Pentateuco. Você tem os livros históricos. Você tem os livros poéticos. Você tem aqui os livros proféticos maiores, os proféticos menores. Você tem aqui o Novo Testamento, o Evangelho, o livro histórico dentro do Evangelho, Romanos, que são as cartas de Romanos, depois tem as cartas de Paulo, depois tem as cartas gerais, aqui ó, com outra cor, e depois tem Apocalipse. Se você quer aprender um pouquinho, tire uma foto depois, tá ok? Tá? Isso vai ser bom para o seu ensino, tá bom? Vamos lá, próximo, por favor. Quem é? Vamos lá. Espada para o ar, né? Já? Levante a Bíblia, por favor. Levante a Bíblia de vocês, tá? Tá? Isso. Então, podem ficar sentados. Aí eu vou dizer um lugar, tá bom? Quando eu disser espada para lá, vocês levantam a Bíblia, tá bom? Aí eu vou dizer um lugar, vocês só fazem procurar. E quem achar primeiro pode levantar, tá bom? Vamos lá. Lá vai, gente, vamos lá. Primeiro, vamos ver a divisão entre o Novo e o Velho Testamento. Espada para o ar, vamos lá. Divisão entre o Novo e o Velho Testamento. Né, Ilma já. Parabéns, Ilma. Bora. Espada para o ar. Vamos lá. Qualquer lugar em Gênesis. Ilma. Espada para o ar. Tá. Qualquer lugar em Apocalipse. Quem? O Adevaldo, por favor. Então vocês estão afiados, mas teremos outras espadas para o ar, tá? Obrigada. Agora. Vamos lá, pessoal. O pessoal está afiado aí, né? Bom, então o pastor e eu, né, a gente deu uma pincelada nas duas partes principais da Bíblia, que é o Velho Testamento e o Novo. Agora a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo o Velho Testamento, tá bom? Então, você até pode se perguntar, poxa, mas por que eu tenho que estudar o Velho Testamento se já aconteceu há muito tempo atrás? E você pode dizer também, poxa, o próprio nome já diz que é velho, por que eu tenho que estudar uma coisa que é velha, né? Eu quero estudar o Novo. Mas não, o Velho Testamento é muito importante para a gente entender, como eu falei, a história de Deus. E no Velho Testamento a gente aprende e estuda sobre a criação. Poxa vida, nem marquei meu tempo. A gente estuda sobre a criação do mundo, né? Como Deus formou os céus, a terra e tudo mais. E a gente também conhece a história de um homem muito importante em Gênesis. Alguém sabe quem é esse homem? Isso, Abraão. Abraão foi muito importante. Por quê? Porque depois dele veio seus filhos, sua descendência, e a sua descendência se transformou na nação de Israel. E ali nessa nação nasceu quem? Isso, Jesus Cristo. Então, a sua família é muito importante. Isso, é muito importante. E esses escritores, como eu falei para vocês, eram muitos, eram vários escritores do Velho Testamento, né? E eles viveram em épocas diferentes, porque o Velho Testamento, gente, acontece em um período de tempo gigantesco, tá bom? E esses escritores,
dividiram o Velho Testamento em estilos literários diferentes. Como a gente pode ver aqui, os livros históricos, que narra, como eu falei, a história a criação do mundo, né, em Gênesis, mas também narra a criação de Israel com Abraão, narra o momento que eles foram para o Egito, né, aí já conta a parte do Êxodo, como eles saíram também, narra como eles foram para o cativeiro da Babilônia, né, através do rei Nabucodonosor. Então, os livros históricos são muito importantes. Os livros poéticos, também são muito importantes, porque eles expressam as maravilhas de Deus através de poesias, através dos livros de sabedoria, como Jó, Salmos, Provérbios, como a gente já viu muito. A gente até decorou, não foi, ano passado, no Palavra Fest, Salmos 67 e 78, né? Então, são muito importantes também. E os livros poéticos, livros proféticos, mostram alguns profetas que foram usados completamente por Deus. E esses homens usados por Deus, eles instruíam a nação de Israel a fazer a coisa certa, a fazer aquilo que Deus queria. Mas também eles também falavam para o povo que eles iriam sofrer as consequências se eles desobedecessem, se eles não cumprissem os mandamentos de Deus. E os profetas também escreveram sobre, como eu falei, né, sobre o Messias, ou seja, um Salvador que viria para a terra. Conta lá no livro de Isaías, se eu não estou enganado, como que seria a vinda de Jesus, em que cidade nasceria, da pequena Belém. Então, o Velho Testamento é muito importante. Agora vocês escrevam aí as duas línguas que a Bíblia foi escrita no Velho Testamento, hebraica e aramaica, tá bom? Anotem aí, hebraica e aramaica. Quais eram as duas línguas mesmo? Mais alto. Qual era, Jadson? Isso. Hebraica e aramaica. E também no Velho Testamento a gente aprende duas coisas muito importantes. Isso vocês anotem também aí. Duas coisas muito importantes. O primeiro, o Velho Testamento revela Deus. Aí você não precisa escrever o Velho Testamento, põe só V e o T, que você já vai entender para facilitar. O VT revela Deus. O VT revela Deus. O VT revela Deus. E a Bíblia é o único livro que é a revelação escrita de Deus sobre si mesmo. E isso ele declara logo na terceira palavra da Bíblia, lá em Gênesis 1:1. Anotem aí, mas deixa que eu leio. Gênesis 1:1 diz assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então ele está dizendo que ele criou. E toda vez que o verbo, isso aqui é novo, isso aqui nem eu sabia. Toda vez que o verbo criar é usado no Velho Testamento, ele se refere exclusivamente a Deus. Porque esse verbo criar no hebraico significa bara. Repita comigo, bara. De novo, bara. Isso. Então esse verbo é usado apenas para Deus, porque ele é o único que consegue criar as coisas do nada, do zero. E estava lá em Gênesis, assim e disse Deus, e criou os céus e a terra. E disse Deus, e criou os pássaros. Disse Deus, criou o homem e a mulher. E assim foi. Então, esse é o primeiro. O Velho Testamento revela Deus. E o segundo, o Velho Testamento, o VT, revela o caráter de Deus. Revela o caráter de Deus. O Velho Testamento revela o caráter de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no monte,
é como se fosse a base da Bíblia, né? A base da Bíblia. Porque muitas pessoas consideram, acham que Deus é um estraga-prazer. Eles acham que Deus não quer que a gente se divirta, não quer que a gente faça as coisas do nosso jeito. Por quê? Porque Deus nos dá alguns mandamentos, mas Ele não dá com o objetivo de querer obrigar a gente a fazer uma coisa. Não, Ele quer que a gente melhore. Por quê? Porque Ele quer que a gente reflita o caráter dEle. Porque quando Ele manda a gente não adorar outros deuses, é porque Ele está dizendo que existe só um Deus que a gente deve adorar. Quando Ele manda a gente não adulterar, é porque Ele está dizendo que Deus é fiel, que Ele é fiel. Quando Ele diz para a gente não roubar, é porque Ele é íntegro e honesto. E quando Ele diz que a gente não deve mentir, é porque Ele é a verdade. Entenderam? Então, Ele quer que a gente reflita esse caráter. Então, isso é muito importante. E não esqueça que você é filho de Deus e você deve refletir o caráter dele. E nós vamos descobrir o caráter dele aqui, ó. Levantem todo mundo junto. A gente vai refletir o caráter de Cristo aqui na palavra dele. E nós devemos também não só ler, mas praticar. Amém? Pastor Wagner. Gente, nós estamos falando de que parte da Bíblia que o Renan está falando? Velho Testamento. Então vamos continuar no Velho Testamento, tá bom? Quando a gente estuda o Velho Testamento, certo? A gente consegue perceber que tem certas coisas que são muito claras que está na palavra de Deus. E às vezes, por isso que às vezes fazer matéria básica, quebrantar de novo, sermos humildes para conhecer as coisas mais básicas. Porque às vezes a gente erra nas coisas mais básicas, né? Então nós temos que reconhecer duas coisas básicas no Velho Testamento. Uma, a nossa incapacidade de nos salvar. Em toda essa história aqui do Novo Testamento, ele aponta para que alguém iria vir nos salvar, o Messias, o Cristo. Não é por nós não temos essa condição. Segundo, em todo o Velho Testamento, desde Gênesis, em toda a Bíblia, até Apocalipse, a Bíblia toda aponta para uma pessoa, a vinda de Cristo, Jesus Cristo. Ele vai vir. Novo Testamento fala que ele veio, certo? No Velho Testamento fala que viria. No Novo Testamento aconteceu, a promessa foi realizada e ainda continua aquela promessa. Ele veio e voltará, tá bom? Muito importante. Ou seja, o Velho Testamento, ele aponta para uma coisa que aconteceu lá com o primeiro casal. Qual é o primeiro casal? Adão e Eva, que fizeram uma coisa que nos separou de Deus, da presença de Deus, da intimidade de Deus. Muita gente pensa que você estando numa igreja, ou você servindo no ministério, você está fazendo as coisas de Deus. As coisas de Deus é com intimidade pessoal, sua com Deus. Você está fazendo assim? É o caminho do Senhor. Era esse o caminho que ele estava dando, essa direção que ele estava dando para Adão e Eva. Mas Adão e Eva não quiseram isso. Eles saíram da presença de Deus, saíram da intimidade de Deus e ficaram perdidos, longe de Deus. Certo? Ou seja, nós se encontramos separados de Deus devido ao primeiro casal. O Velho Testamento, ele pinta um retrato da história, parte da história, de trágicos sacrifícios que durou, registrado mais ou menos 4.000 anos. O homem errava, todo ano tinha um sacerdote, o sacerdote matava, fazia o sacrifício, Deus perdoava, às vezes até matava o sacerdote era tão impactado que tinha sininho, né, no tornozelo dele, com uma corda, se o negócio era tremendo, cuidado, puxa o sacerdote, ele aguentou. Agora, o Velho Testamento falou assim, agora não é o sacerdote, todo ano tem que ter um sacrifício, bastou agora um sacrifício, o próprio Deus veio do céu, e viveu na terra, em carne e osso, e morreu por cada um de nós, um sacrifício só. A palavra de Deus nos aponta, mostra que a nossa melhor tentativa não vale nada, literalmente é um lixo para querer voltar para Deus. Somente Cristo Jesus, quando Ele chama pelo Evangelho e você aceita, se submete à vontade dEle, é que o negócio começa a andar. Eu não entendo às vezes as pessoas
Uma coisa eu sei que na igreja não vai ter no reino de Deus, democracia. Porque então não é rei. É só estudar um pouco. Rei falou, está falado. Eis-me aqui, tá bom? A palavra de Deus fala sobre isso direto. Por isso Deus mandou Jesus. O Velho Testamento chama Jesus de Messias ou Salvador. Porque só Jesus poderia cumprir a lei, porque só ele é perfeito e mais ninguém. Ou seja, o sacrifício permanente e definitivo era com Cristo, tá ok? No lugar de animais, certo? Continuando, deixa eu dar um exemplo do como é importante o Novo Testamento. O Novo Testamento, exemplo aqui no Evangelho de Jesus, no Evangelho da vida de Cristo, ele fala de templo, não fala? Por exemplo, Jesus estava lá no templo e viu aquele pessoal fazendo comércio. O que Jesus fez? Não, já sei, ele andou com calminha. Foi? Foi isso? Não, pode ficar. Foi isso? O que ele fez? O que ele fez? Só expulsou? Bateu, pegou os cortes, sai daí, vocês estão fazendo na casa do Senhor um mercado. Aí muita gente se engana, muita gente pensa que o Velho Testamento é o Deus de ira, e o Novo Testamento é o Deus do amor, que tudo pode. Cuidado, pensamento errado. É o único Deus, é o único autor. Eu recomendo até o pessoal ler Deuteronômio, para conhecer quem é Deus verdadeiramente. Muita gente entende a palavra de Deus de forma distorcida. Tem igreja que só quer trabalhar no Velho Testamento. Tem igreja que só quer trabalhar no Novo Testamento. Tem que trabalhar na palavra de Deus como um todo, porque toda ela é proveitosa e serve como base. Porque quando falaram de templo, o Novo Testamento fala de templo, quando aconteceu isso com Jesus, lá em Salomão, depois da vida de Davi, lá em Crônicas, em 2 Samuel, quem fez o templo? Salomão. Então um está engatado com o outro, um é complementação do outro, não há nenhuma coisa em contradição, tá ok? Continuando, mais outro, eu tenho mais 2 exemplos aqui para vocês. Salmo 22 e 23. Salmo 22 e 23 mostra o sacrifício de Cristo Jesus na crucificação dele. A lança transpassando sobre ele, as pessoas zombando dele, direitinho e tal. Isso, gente, há muitos anos, há 700 anos, falando que alguém iria sofrer por isso. Apontava para quem? Para Jesus. E aonde aconteceu isso? Nos livros do Evangelho, que mostra como ele estava sendo crucificado. A mesma história contada de forma diferente por 4 homens, da leitura ótica, mas é o mesmo evento, tá ok? Outra, no Novo Testamento, Mateus, fala, principalmente Mateus, e acredito que João também fala muito isso, fala do João Batista, o precursor. Todos eles falam na realidade. Quem é o precursor do caminho? Quem apontava o caminho de Deus? Quem é? João Batista. Mas João Batista falava de Deus, apontando que viria um cordeiro que tira o pecado do mundo. Onde está isso? Quando Jesus falava que ele era o cordeiro, ele estava apontando o Velho Testamento, Isaías capítulo 53, escrito há muitos anos atrás, que viria um cordeiro, que iria aliviar o povo, e iria ser usado para perdoar os pecados do povo. Esse era o Messias. Todo mundo é o Messias, porque o Messias é falado no Novo Testamento e é realizado no Novo Testamento. O Messias é falado no Velho Testamento e é realizado no Novo Testamento, tá ok? Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, esse pequeno gap aqui de tempo aqui, quanto tempo tem? 400 anos de silêncio. Deus não falou com ninguém, com nenhum profeta, porque estava preparando a vida do seu filho, tá ok? Amém? Alguma dúvida, pessoal? Então agora a gente vai para uma mensagem, uma dinâmica RR, tá bom? Tá ok? Feita pelos jovens aí. Vamos lá. Coloca, cadê o Vinícius? Vamos lá, Vinícius, o tempo, tá ok? Uma pergunta vai ser comigo, uma pergunta vai ser por Railan. A gente não vai dividir por equipe, tá ok? A gente vai chamar você. Se você está longe, vem para cá para ver. Tem que ser rápido, tá bom? É tudo que foi colocado aí é dado na aula de hoje, tá? Vamos lá. Vamos lá. Quem quer aprender a conhecer a palavra de Deus? Levanta o braço.
Então, por favor, já fica em pé, para você ficar, fica em pé, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Adivalde, sou três, através das minhas mãos tudo se fez. Quem sou eu? Resposta? Deus. Tá joia? Outro. Vamos lá, pergunta número 2. Tá, vamos lá, Jadson, para você, meu amigo, qual a boa-aventurança que está relacionada à humildade e submissão voluntária a Deus? Como? Aquela que o pastor passou aqui, ó. Lembra? Não? Qual é a resposta? Pobre de espírito. Vamos lá, segunda pergunta, terceira pergunta, vamos lá. Enigma, tá ok? Neivaldo, qual é o livro? É choro, 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 meu irmão. Choro, choro, choro. É chorando. Vai lá, Ilma. Hã? Lamentações, vamos lá. Aí, salve de palmas aí pra tia Ilma. Mano Christian, vamos lá, Christian. Qual foi a primeira flecha colocada no alvo na aula de hoje? Vamos lá, eu sei que você é honesto, você não vai olhar para lá. Qual é? Sabe não? O senhor não estava, né? Quem sabe? Como? Conhecer a Deus, será que é? Se parecer com Cristo. Poxa, pastor vai. Outra, vamos lá. Qual é a boa-aventurança? São quantas qualidades de boa-aventurança? 8. Qual a boa-aventurança que está relacionada com tristeza na presença do pecado? Elbert. Nicolas. Sabe não? Wendy. Eric. Quem sabe? Jânio. Contrição. Tá ok? Ou estou o choro espiritual. O choro espiritual, parabéns, mano Jânio, pode passar. Deixa eu ver. Grace, vai, Grace. Qual é o enigma? Qual é o livro? Qual é o livro do enigma aqui? Será que é Segundo Reis? É, Segundo Reis, parabéns. Ela é safa, essa garota. Vamos lá, outra. Quantos livros tem o Novo Testamento? Dona Isa? 27, vamos lá. Próxima, Nelma. Ó, qual a boa-aventurança que está relacionada com consciência limpa? Aquela que o pastor passou aqui, qual é? Quer que eu repita? Consegue ler? Qual é? Não lembra? Puro de coração, será? Pureza de coração. Outra, vamos lá, rapidinho. Diga uma coisa que você pode fazer aqui na terra e que no céu você não vai poder fazer. Opa! Vai, meu irmão. Evangelizar. Ou então a grande comissão. Vamos lá. Outro, vamos lá. Tia Leuda. Quais são os livros poéticos, tia Leuda? Não? 5 livros. Tia Paulinha, sabe? Tia Nelma? Aham. Tem mais um. Hã? Isso, Jó. Bora ver se tá certo. Próximo. Para ajudar, gente. Vamos lá. É um livro que contém uma pequena biblioteca de livros. De qual livro estamos falando? Pera. Regina, cadê Regina? Diga, Regina. Qual livro? Qual livro que contém uma pequena biblioteca de livros? De qual livro estamos falando? Ó, aqui, ó. Segura aqui. Dentro tem o quê? Uma biblioteca. Vamos lá. Outro. Essa está muito fácil. Tia Cleia, quantos livros tem no Antigo Testamento? 38, 39, 37. No Velho Testamento.
39, será que é? Claro, 39. 39, outro, rapidinho. Qual o livro do enigma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai. Fabi? Fabi? Não sei, tu fala. Qual o livro do enigma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí. Quem sabe? Nelma? Opa! Aê, outro, acho que acabou já, né? Acabou, eu acho. Qual a boa-aventurança que está relacionada com buscar paz e união das pessoas? Tia Ilma, pacificador. Aê, tia Ilma acertou a última, parabéns a todos. Parabéns a todos, obrigado, tá bom? Deus abençoe, foi isso.